Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a dispersão da população mundial e sobre as migrações. Bom, quando a gente fala em dispersão da população mundial, a gente precisa ter em mente que esse deslocamento humano ele ocorre desde a época do Homo sapiens. Isso já entre 190 a 160 mil anos atrás, tá? O que acontece, gente? Naquela época, as pessoas elas se deslocavam no território em busca de alimentos. Eles eram basicamente coletores, então eles estavam sempre buscando novas regiões para poder buscar alimento e assim manter a sua própria sobrevivência. O que a gente observa? Ao longo dos anos, né, passados os anos, as pessoas elas foram então tendo acesso a técnicas, né? Começaram a fazer plantio de alimentos, começaram a se estabelecer no território, começaram a se organizar politicamente. Os países, então, eles começaram a dividir o seu território, né? Os seus domínios, e com isso surgiu, então, aquele sentimento de nacionalidade, um sentimento de pertencimento a um determinado local. Apesar disso, muitas vezes as pessoas elas acabam buscando um outro país para poder morar, né? Então elas acabam vendo num outro país uma solução para aquela sua vida. Então às vezes a pessoa está com dificuldades financeiras ou ela compra um estilo de vida que ela imagina que tenha num outro determinado país, então ela acaba decidindo sair do seu país e indo morar em outro. Quando ocorre esse movimento espontâneo, as pessoas não estão sendo obrigadas, elas saem porque elas querem, né? Então, quando ocorre esse movimento espontâneo de sair do seu próprio país e ir para outro, a gente diz então que ocorrem as migrações internacionais, tá? Acredita-se que 3% da população mundial ela seja formada então por pessoas que não moram no seu país de origem. Isso dá aproximadamente 230 milhões de pessoas. Então, é bem importante que isso fique bem claro que a migração ela ocorre de forma espontânea. A pessoa ela decide sair do seu país e ir morar em outro. Existe um outro tipo de migração que ela ocorre dentro do próprio país. Então, às vezes, a pessoa ela muda a região, ela muda o estado em que ela mora. Então, nesses casos, são chamados de migrações internas, tá? Esses deslocamentos. Se a gente analisar a história do Brasil, a gente percebe que durante algumas décadas nós tivemos fluxos, né, de pessoas que costumavam ir para alguma determinada região. Então, lá no Amazonas, a gente teve lá o ciclo da borracha, que atraiu muitas pessoas para aquela região. Nós tivemos o período do início da industrialização brasileira, que atraiu muita gente para São Paulo. Né? Aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, saiu muita gente também em direção à região centro-oeste, onde estavam sendo distribuídas, né, facilitadas o acesso a novas terras para plantio. Então a gente tem esses fluxos migratórios bem característicos em determinados períodos, tá? Então, quando essa migração ocorre dentro do próprio território, ela é chamada de migração interna. Em relação a esses migrantes, né, é importante que vocês conheçam os conceitos, tá? Então, uma pessoa ela é considerada emigrante e imigrante. Para o país dela de origem, ela é considerada um emigrante. Quando ela sai do país de origem e vai para outro, ela é um emigrante. Para aquele país que está recebendo aquela pessoa, essa mesma pessoa é considerada uma imigrante, tá? Então, um brasileiro que sai daqui, que vai morar nos Estados Unidos, para o governo brasileiro, essa pessoa é considerada um emigrante. Para o governo dos Estados Unidos, ele é considerado um imigrante, tá? Fatores, então, de migração. Por que as pessoas migram? Basicamente por dois grandes motivos. Um deles de ordem material, a busca, então, por melhores condições de vida. As pessoas compram um estilo de vida de um outro país, elas acham que vão ter melhores acessos a trabalho, saúde, educação, né? Vão trabalhar menos. Então, destinos muito comuns: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Itália. Brasileiro gosta muito de ir para Itália,
né? Então, são focos de destinos para imigrantes, tá? Um outro motivo é por conflitos, né, sociais, assim, de descontentamento com ordem religiosa, política. A pessoa não se adapta ao estilo do país. Percebam que nesse caso, gente, as pessoas, elas é um descontentamento. Ela não tá saindo porque ela é obrigada. Ela sai porque ela quer. Ela percebe que aquele país tem um estilo de vida que para ela não é legal e ele então vai procurar um outro destino, tá? Tem uma outra questão que envolve a questão dos deslocamentos humanos, né? Mas é em relação ao seguinte: desde que o ser humano é ser humano, eles disputam terras, eles entram em conflitos, né? Eles têm problemas, tá? Então, atualmente nós temos inúmeros conflitos ocorrendo em vários países do mundo. Nem sempre é tão divulgado, mas tem inúmeros países que estão com conflitos internos, né? Mas nós tivemos dois grandes conflitos que influenciaram uma grande parte dos países do mundo, né, do mundo todo, influenciaram diversos continentes, que foram as duas grandes guerras. Então, a Primeira Grande Guerra Mundial, que ocorreu ali entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Percebam, gente, que em 1918 acabou a Primeira Guerra e em 1939 começou a Segunda. Então, em termos históricos, esse período ele é muito curto para ter duas grandes guerras, tá? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, as pessoas, os governos, eles perceberam que alguma coisa teria que ser feita para evitar que ocorresse uma terceira guerra mundial, porque duas tinham ocorrido num período tão curto de tempo, nada impediria que uma terceira ocorresse, né? Nesse contexto, ainda no ano de 1945, surgiu a ONU. O que é a ONU? É a Organização das Nações Unidas, tá? Então ela tem sede lá em Nova York. Ela não pertence a um governo, é um conjunto de países, né, que então fazem parte, compõem a ONU. E o objetivo principal da ONU é promover a paz, garantir a paz, né? A manutenção da paz, intermediar conflitos ali e tentar resolver os problemas para que se evite, né, uma nova guerra, principalmente em termos maiores, mas também em garantir que conflitos menores também não ocorram, tá? Em razão disso, diversos assuntos, diversos temas são tratados dentro da ONU. Um deles, gente, é em relação aos refugiados. Então, a ONU foi criada em 1945 e 5 anos depois foi criado a Acnur, que é uma agência da ONU que trata justamente dos refugiados. Tá? Ele acaba dando, então, assistência para essas pessoas. O que são os refugiados? Os refugiados são pessoas que foram obrigadas a abandonar o seu país. É diferente de um imigrante que sai por vontade própria. O refugiado ele não tem escolha. Às vezes ele não tem nem casa mais. O conflito existe, está tendo bomba, ou então grupos estão expulsando, né, um determinado grupo étnico do território e essas pessoas acabam não tendo para onde ir. Então a ONU, através dessa agência da Acnur, eles então auxiliam essas pessoas que estão pedindo refúgio, que estão em processo de deslocamento, né? E também muitas vezes aquelas pessoas que têm a pretensão de retornar, porque os conflitos nos seus países de origem já cessaram e elas então conseguem retornar para os seus países. Então, essa agência da ONU também auxilia nesses casos, tá? Tem também os casos dos apátridas, né? Quem são os apátridas? São aquelas pessoas que não têm uma pátria, não tem um país. Então, às vezes, o país deixou de existir e aquela pessoa, então, não fica sem uma pátria, fica sem um país. Então, também é um caso bastante complexo que a ONU tenta auxiliar. Tá? Então a gente tem também grandes deslocamentos ocorrendo em função desse problema de pedido de refúgio, tá? Aqui a gente tem então imagens, né?
último aqui que eu tô mostrando é da Síria, né, que ocasionou mais de 800 mil pessoas que pediram, então, para poderem se refugiar em outros países. Eles ainda estão em conflito, né? As coisas não estão bem resolvidas ainda. Então, aqui algumas imagens da situação. Mas não apenas a Síria, a gente tem vários países, por exemplo, na África. Aqui a gente cita o Sudão do Sul, que é um país relativamente jovem, né? Ele é um território muito rico em petróleo e tem muitos interesses econômicos dominando naquela região, e isso acaba contribuindo para que a população não consiga se organizar, né? Então a gente tem também várias pessoas saindo daquele território, abandonando as suas casas em razão disso, tá? Em relação ao Acnur, pessoal, é bem interessante vocês darem uma olhada. Eles têm o site, tá em português do Brasil, né? Então ali vocês podem conhecer um pouquinho sobre o trabalho deles, né? Quem que eles ajudam e atualmente quais são as atuais emergências que eles têm, que eles estão atuando com uma maior ênfase, tá? Então tem vários países, vocês clicam ali nos iconezinhos, vai falar qual é a origem do conflito, qual é o problema. Às vezes tem relatos de pessoas que são originárias desses países, né? Então é bem importante vocês darem uma olhadinha nisso, é legal, né? Em termos de conhecimento geral é bem interessante, tá? Então, sobre deslocamentos, dispersão da população mundial, né, e as migrações, nesse momento é isso. Eu ainda vou fazer um outro vídeo complementando, falando um pouquinho mais desse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!